E aí, galera do canal Química em 12, dando sequência ao nosso playlist de modelos atômicos, ok? A história tá passando, o tempo tá passando. Obviamente a gente vai ter que chegar na atualidade, no modelo atômico atual, né? Mas eu não posso esquecer do que já aconteceu. Nesse playlist você tem Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Summerfield, e esse finalzinho ali, as últimas aulas interessam muito pra gente, tá? Por exemplo, Niels Bohr foi um cara que melhorou o modelo de Rutherford, falou, olha, a eletrosfera ela é organizada em níveis, em camadas, 7 níveis, 7 camadas no máximo. E Niels Bohr falava que a órbita do elétron ela era muito regular, ela era circular, né? Então o elétron tinha uma órbita definida e circular, ganhava energia, ia para um lugar mais externo. Aí veio Summerfield e falou, olha, Bohr, você está quase certo. As órbitas são circulares, mas elas também são elípticas. Então a energia do elétron não depende só da distância do elétron para o núcleo, depende também do formato da sua órbita. Isso explica porque o diagrama de Linus-Pauling tem aquela ordem, aquela sequência que tem, tá? Como se viu em aulas anteriores. Mas beleza, e o modelo atômico atual? Eu quero construir a seguinte ideia, tá? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, você, por exemplo, mora na tua cidade, não é verdade? Você mora numa cidade, o elétron está na eletrosfera, numa equiparação, tá? Você mora num bairro, o elétron está numa certa camada, viu? Estou aproximando, né? Estou sendo cada vez mais específico. Você mora numa certa rua, o elétron está numa certa subcamada. Então, cidade, bairro, rua, eletrosfera, camada, subcamada, né? Estamos aproximando. Mas você mora numa casa ou num apartamento, não é verdade? Isso. O elétron mora onde? O elétron mora numa região também, ok? Mora ali em um local que eu preciso, na verdade, explicar para você. Mas essa explicação depende, ok? Da construção de um conhecimento científico que veio ao longo do tempo. Quero te falar, então, de 3 caras. Esses 3 caras, eles contemplam, eles constroem o que a gente tem que realmente construir, tá? Primeiro deles, um príncipe, olha só, tá? Chamado Victor Louis de Broglie, ok? De Broglie, tem várias pronúncias possíveis para ele. Ano, eu não quero que você decore, mas quero que você entenda o que ele fez, tá? Ele criou o princípio da dualidade, a teoria dualística. Quando eu falo dualística, eu lembro de duas. Dois o quê? Duas o quê, tá? Bom, pessoal, eu quero te perguntar, elétron, ok? Ele é partícula ou não é partícula? O que você acha? O que você lembra das aulas? Elétron é partícula, ele é corpuscular. Lembra quando ele movimentou um catavento na ampola de Crookes há aulas atrás? Pois é, elétron ele é partícula. Mas eu não vou te mostrar a parte matemática, só que de Broglie, por exemplo, ele concluiu que quanto menor fosse, não é só ideia dele, mas enfim, tá? Ele vai falar pra gente que quanto menor a massa de uma partícula, maior é a expressão ondulatória dessa partícula. Tudo no planeta se comporta como partícula e onda, partícula e onda, partícula e onda. Porém que, quanto menor a massa de uma partícula, mais explícito é o movimento ondulatório dela. Aí eu te pergunto, elétron, que é o queridão da vez aqui, elétron, é uma partícula de muita massa ou pequena massa? O que você acha e que você lembra? E aí? Pequena massa, concorda? O elétron pesa 2.000 vezes menos que um próton, 2.000 vezes menos que um nêutron. Então o elétron ele é muito leve, tá? Se ele tem uma massa diminuta, uma massa muito pequena, o comportamento ondulatório dele é muito explícito. Quanto menor a massa, mais evidente o comportamento ondulatório. Então, de Broglie falou o seguinte, elétron, uma partícula de massa muito pequena, tem um comportamento ondulatório muito característico, muito explícito. Logo, elétron é partícula onda, tem amplitude, tem frequência, ok? Então isso vem lá das ideias de Einstein antes, né? Mas pegando então o que esse cara conclui é que elétron é partícula onda, perfeito? Muito bem, vamos avançar. Olha só, um pouquinho depois então vem um cara chamado Werner Heisenberg, tá? Esse cara então, pessoal, ele falou o seguinte, olha, eu não consigo ter exata certeza da posição e da velocidade que o elétron tem. Tá? Eu não consigo saber exatamente a posição e a velocidade que o elétron tem mutuamente. Eu não consigo ter essa certeza. Tá? Se eu tirar várias e várias fotos de um ventilador, por exemplo, funcionando, a cada momento a hélice ela vai estar num ponto, em outro ponto, em outro ponto. Então você não consegue ter exatamente a posição e a velocidade que o elétron tem num dado momento, ok? Eu tenho uma incerteza. Então Heisenberg ele criou o princípio da incerteza. Temos uma partícula com um movimento muito complexo, que não consegue se ter certeza da posição e da sua velocidade, então vem um cara chamado Erwin Schrödinger, ok?
Erwin Schrödinger. Esse cara, então, ele cria, na verdade, fórmulas matemáticas que vai fazer o quê? Deduzir aproximadamente aonde está o nosso elétron. Então, o elétron, pessoal, de movimento complexo, ok? Que não dá para você ter certeza exatamente da posição da sua velocidade, Erwin Schrödinger faz o quê? Equações em funções de onda, que acaba deduzindo aproximadamente aonde está o elétron. Então, ele não está num local específico, ele está numa região. Você, por exemplo, está numa cidade, num bairro, numa rua, numa casa. Mas em que cômodo da sua casa você está? A cada momento você está em um cômodo. Então você fala agora, você está em casa, tá? Mas eu não consigo acertar o cômodo exato. Você está aproximadamente, ok, em uma região. Essa região, para o elétron, ela vai ter um nome, ela é chamada de orbital, pessoal. O orbital, então, ok? É a conclusão, é o desfecho dessa história desses três caras e outros muito mais envolvidos, né? O orbital é uma região, então, com a máxima probabilidade de você encontrar um elétron. Então, o orbital, ok, é onde mora o elétron nessa analogia bem bobinha, né? Não é um local específico, por favor, tá? É uma região onde é máxima a chance de se encontrar um elétron. Legal, na tua casa cabem algumas pessoas. No orbital cabem alguns elétrons, tá? O orbital tem uma forma, como a tua casa também tem, tá? Na forma real, né? Como é que é um orbital, tá? Então, o orbital, por exemplo, se for do subnível S, se eu tiver elétrons do subnível S, tá? O meu orbital é na forma circular. É o desenho que meu elétron ele deixa no espaço, né? A sua movimentação, então, deixa um rastro na forma de um círculo. Então, se por acaso eu tenho elétrons do subnível S, ok, o movimento ele é circular. Se eu tenho elétrons do subnível P, a forma é de halteres, tá? Então, a forma real de um orbital, que é aquela região que está o meu elétron, perfeito? Ela é circular se meu elétron é do subnível S, ela é na forma de halteres se meu elétron é do subnível P. Pegou legal? Francis, eu lembro que existe D e F. Qual é o formato? São orbitais mais achatados que não interessam muito pra gente agora, nesse momento, tá? Mas vamos lá? Pegou então S e P. Mas galera, tá? Não interessa a forma real no momento. É bom saber? É bom saber. Ajuda depois? Ajuda depois. Mas o que interessa pra gente é que um orbital ele vai ser aqui um quadradinho. Essa é a forma didática, ok? A forma que nós trabalhamos aqui no papel com os orbitais. Um orbital, então, tá aqui. Ele é a região com a máxima probabilidade de você encontrar elétrons. E é importante demais que você saiba que dentro de um orbital, no máximo, eu posso encontrar 2 elétrons, ok? Pode ter menos? Pode. Tua casa pode ter menos pessoas do que ela comporta? Pode, tá? Agora, mais do que isso, não, isso não pode. Então quer dizer que o orbital ele vai ter no máximo 2 elétrons com rotações, né, com spins contrários. 2 elétrons com rotações com spins contrários. Qual a explicação disso, Francis? Eu te dou. Elétron tem carga elétrica negativa. Cada elétron aqui, então, possui uma carga elétrica igual ao do outro. Negativa. Francis, mais negativo com negativo, vai acontecer uma repulsão. É verdade. A natureza deu um jeito para isso. Ela colocou um elétron girar em torno do seu próprio eixo num sentido, por exemplo, o sentido horário, e o outro elétron girar em torno do seu próprio eixo no sentido inverso, sentido anti-horário, né? Então aqui eu tenho elétrons antiparalelos, né? Galerinha, eu tenho elétrons que têm a mesma carga elétrica girando em sentidos opostos. Isso cria campos magnéticos diferentes. Aí eles se aturam. A tua mãe coloca você estar de manhã e teu irmão à tarde, para que vocês não briguem, né? Então ela cria rotações, ela cria rotinas opostas, perfeito? E aí vocês se aturam. Aí os elétrons, eles se aturam, perfeito? Agora, se eu tiver um orbital com 2 elétrons, ok? E no mesmo sentido, eu vou ter elétrons com cargas elétricas iguais e campos magnéticos iguais também. Aí, sendo tudo igual, eu vou ter uma repulsão acontecendo. Isso não pode, tá? Isso não vai acontecer. Tudo bem? Se isso acontecer, eu estou indo contra um princípio, que é o princípio da exclusão de Pauli. Ah, Francis, o mesmo cara do diagrama, então... Não, aquele na verdade se chama Linus Pauling, né? Linus Pauling, o cara com o nome no gerúndio, hein? Em inglês é tudo. Olha só, esse é Wolfgang Pauli. Então, Pauli, ele falou, não, 2 elétrons não podem ter o mesmo sentido de rotação dentro de um mesmo orbital. Por quê? Bom, simples, porque eu vou ter cargas elétricas iguais e campos magnéticos iguais. Isso provoca uma grande repulsão. Galera, assim é um orbital estável. Elétrons emparelhados devem estar dessa maneira. Aí eu tenho cargas elétricas iguais e campos magnéticos diferentes. Estou obedecendo a regra de Pauli daí. Ótimo.
Lembra quantos elétrons o subnível P comporta? O subnível P comporta 6. Então são necessários 3 orbitais. Claro, pensa comigo. Cada orbital comporta 2 elétrons. Então o subnível P, ele que abriga 6 elétrons, precisará ter 3 orbitais. 3 casinhas ali, tá? E aí, cada casinha comportará 2 elétrons, que é o máximo que pode. Cuidado, tá? Se eu for preencher esses orbitais, eu vou colocar primeiro um elétron em cada orbital. Essa é a regra de Aufbau, que significa construção, perfeito? E se tenho mais elétrons, eu volto, na verdade, preenchendo cada orbital. Eu não posso, olha só, eu não posso, então, colocar 1, 2 elétrons, 3, 4 e ir preenchendo. Eu vou semi-preencher os orbitais e eu volto, se necessário for, preenchendo cada um deles. Aí eu estou obedecendo a regra de Hund ou Rand, que é a regra da máxima multiplicidade. Perfeito? Então, Pauli, né, tem a questão da exclusão e Rand, ele tem a questão da completar, né, ali os orbitais de forma coerente, semi-preencher, depois voltar preenchendo. Legal, né? Então, né, cada orbital tem ali um nível máximo de elétrons, um número máximo de elétrons. Pessoal, vamos só relembrar. O S comporta 2 elétrons, então tem um orbital. O P6, então tem 3. O D comporta 10 elétrons, então eu vou ter 5 orbitais. Eu não vou decorar. Se eu sei que S é 2, P é 6, D é 10, F é 14, o número de orbitais é sempre a metade, ok? Entendeu por quê? A tua casa, o teu apartamento tem um número lá na porta, né? Tem um númerozinho para um carteiro te achar, para uma entrega te encontrar e daí por diante. Cada orbital também tem um número, que é da seguinte maneira. Sempre o orbital central, você dará o número 0. Tá? Fica fácil assim, ó. Sempre o orbital central será número 0, ok? À esquerda, números negativos, à direita, positivos. À esquerda, negativos, à direita, positivos. À esquerda, negativos, à direita, positivos. Assim eu consigo localizar um elétron dentro de orbital. Eu consigo falar em qual orbital ele está. Que daqui a pouquinho, nos números quânticos, a gente vai usar isso aqui para poder localizar em qual orbital está meu elétron, em qual casa você mora. Mas qual é a rotação do meu elétron? Bom, pessoal, a química, então, ela criou um padrão, ela criou ali uma simbologia que é o seguinte, né? Mais meio e menos meio. Se meu elétron ele tem, então, essa rotação, ele tem esse sentido, como você vê essa flecha representando aqui didaticamente, a simbologia é mais meio. Se eu tenho, então, aqui uma flechinha apontando para baixo, por exemplo, a simbologia ela é menos meio. Isso é para identificar a rotação do meu elétron, se é no sentido horário ou anti-horário, que nos números quânticos, daqui a pouquinho, a gente vai ver como isso funciona. Legal? Então, quer dizer que nossa eletrosfera tem camadas, subcamadas, ok? E ela tem também orbitais, e cada elétron tem a sua rotação. Eu construí um conhecimento e daqui a pouquinho a gente vai usar. Galera, avisa o pessoal, então agora a eletrosfera está mapeada. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.